Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Fontes, sou professor de matemática e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai falar sobre gráfico de uma função. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar a teoria que a gente começou a falar sobre a introdução à função e vamos representar isso num gráfico, tá? Então, vamos lá? Vamos ver como é que isso funciona? Bora, bora, bora! Bom, vou vir aqui e colocar aqui, ó, gráfico de uma função. Gráfico de uma função. O que a gente vai fazer, pessoal? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou pegar uma função, tá? Talvez vocês já conheçam essa função, não sei, não sei. Ó, vamos lá. Essa função aqui, ó, eu vou botar um conjunto A que tem os elementos 2, 4 e 5. Um conjunto B que vai ter os elementos 4, 5, 11, 14, 15, tá? Essa função, eu vou dizer que ela A relacionada no B, e a lei de formação é f de x igual a 3x menos 1, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todas as associações. Então, assim, quando você tem que a função é f de x igual a 3x menos 1, lembra o que a gente faz? A gente pega, para cada valor do a que está aparecendo aqui, ó, a gente vem e troca. Ó. Quando x for 2, a gente vai fazer f de 2 igual a 3 vezes 2 menos 1. Ou seja, o f de 2 está se relacionando a 3 vezes 2 menos 1 é 5. Aí depois, x igual a 4. Aí você vai fazer f de 4 é igual a 3 vezes 4 menos 1. Ou seja, o f de 4 é igual a 11. E também tem um x igual a 5, né? Ó, x igual a 4, x igual a 5. Vai ficar f de 5 igual a 3 vezes 5 menos 1. Ou seja, f de 5 igual a 14, né? Beleza. Aí o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar e vai desenhar um plano cartesiano. É aquele mesmo que você conhece, ó. Opa. O que vai ser o nosso plano cartesiano? Vai ser aquele plano que tem o eixo x e o eixo y. O que a gente vai combinar? A gente vai combinar que a gente vai colocar aqui no lugar do eixo x todos os elementos do conjunto A. Quais são os elementos do conjunto A? O 2, o 4, opa, falei 4, escrevi 5. E o 5, né? São os elementos do conjunto A. E aí, repara que o 2 ele está associado ao 5. Então, quer dizer que lá no eixo y eu vou marcar o 5, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, na direção do x igual a 2, na direção do y igual a 5, eu vou vir aqui e vou marcar esse primeiro ponto. Esse ponto que eu estou marcando é o que representa esse carinha aqui, que a gente já combinou que a gente poderia escrever ele como par ordenado 2 e 5, né? Na verdade, o 2 já está aqui do x, né? O 2 já está aqui do x. E como a gente está usando aqui o plano cartesiano x e y, a gente já chamou esse cara de eixo x, esse cara aqui de eixo y. Então, o resultado da função vai entrar aqui, ó. Combinado? Então, ó, esse segundo ponto que está aqui, não é o ponto de coordenadas 4 e 11. Então, você vai vir aqui e, ó, na direção do 4, aqui teria que ser na direção do 11, que eu ainda não marquei, vou marcar. Ih, Bruno, tá fora de escala. Não tem problema, não tem problema. É só um esboço do gráfico, tá? Não é um gráfico perfeito. Tá fora de escala, fora de escala.
E o último ponto aqui, ó, ele vai ter coordenadas 5 e 14. Então, deixa eu marcar logo o 14 aqui. E aí, ó, vou vir na direção dos x igual a 5, na direção do y igual a 14, e vou marcar o pontinho aqui, ó. Tá aqui o ponto 5, 14. O gráfico da função f de x igual a 3x menos 1, né, para esse cara aqui, conjunto A, e esse conjunto B, vão ser esses 3 pontinhos aqui, ok? E aí a gente combina que aqui no lugar do eixo y, a gente está colocando os elementos de B que foram selecionados. Você lembra qual o nome que a gente dá para os elementos de B que foram selecionados? A gente chama de imagem. Então a imagem da função f aqui, ó, são exatamente esses valores aqui, ó, que a gente marcou, ó, o 14, o 11 e o 5. Essa vai ser a nossa imagem. O 5, o 11 e o 14. E o domínio da função f vai ser o quê? Vão ser os elementos que foram selecionados aqui para o x, ó, o 2, o 4, o 5. Então, ó, vou vir aqui e vou anotar. Ó. Domínio de f é o 2, o 4 e o 5. Beleza? Lindo, lindo, lindo. Então, o gráfico dessa função foram esses 3 pontinhos. E repara que o que eu falei para você dessa função? Eu te falei quem era o conjunto A, quem era o conjunto B, que a função estava associando de A em B, e dei a lei da função. Foi só isso que eu escrevi aqui no enunciado. A partir disso, eu fui vendo cada uma das relações foram gerando um par ordenado, que é um ponto, e aí a gente marcou os 3 pontinhos que estão aqui, tá? Agora, ó, vou pegar e vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, por quê? Eu vou botar um segundo exemplo, que vai ser assim, ó. Imagina que eu tenho os elementos 1, 2 e 3 num conjunto A, e os elementos 1, 2, 3, 4, 5 num segundo conjunto, que eu vou chamar de B. E eles estão relacionados assim, ó. 1 ligou no 1, o 2 ligou no 3 e o 3 ligou no 5, tá? Ah, Bruno, qual é a lei dessa função aqui? Não sei. Não sei. Mas eu sei que essa função ela está saindo do conjunto A e indo para o conjunto B. Eu estou vendo que essa função aqui ela está relacionando o 1 ao número 1, o 2 do conjunto A está sendo relacionado ao 3 e o 3 do conjunto A está relacionado ao 5. Né? Eu basicamente anotei aqui, ó, cada uma das setinhas que já estavam desenhadas. E agora eu quero desenhar o gráfico disso. Então, para eu desenhar o gráfico, eu vou vir aqui, ó, vou desenhar o eixo Y, vou desenhar o eixo X, e aí, ó, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Por quê? Porque esse daqui é o ponto que tem coordenadas, ó. Lembra? A gente sempre está falando, ó, de f de x. Então, ó, aqui o 1 gera 1, aqui o 2 gera o 3 e aqui o 3 gera o 5. Então, esses caras que estão aqui vieram para cá. E esses caras que estão... Calma aí, deixa eu trocar a cor para ficar igual a de cima. Esses caras que estão aqui vieram para o eixo X, né? E esses caras que estão aqui vão ter que vir para o eixo Y, né? Então, vou vir aqui e vou marcar, ó. 1, 3 e 5. Só que o x igual a 1 está indo no y igual a 1, né? Esse primeiro ponto aqui, ó. O x igual a 2
está indo até o y igual a 3. E o x igual a 3, ele está indo até o y igual a 5. Pessoal, eu quero combinar com vocês que essa linha que eu acabei de desenhar aqui, né, essas linhas que eu desenhei aqui, são só para você conseguir visualizar aonde esses pontos que eu vou marcar agora, quais são as coordenadas dele, tá? Então, assim, a gente tem que marcar esses pontinhos, mas essa linha que está aqui é só para mostrar, porque a gente não está com uma malha quadriculada aqui. Então, a gente faz isso só para a gente visualizar. O gráfico são esses 3 pontinhos que estão aqui. Combinado? E agora responde para mim. Quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função. O domínio dessa função vai ser os elementos de x do primeiro conjunto. Aqui, ó. E quem é a imagem dessa função? A imagem dessa função vão ser os elementos que foram aqui, ó, no eixo y. Então vai ficar aqui, ó, o 1, o 3 e o 5. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Ó, combina comigo, ó, o eixo x sempre é do primeiro conjunto, o eixo y, que eu não coloquei aqui, é sempre do segundo conjunto, tá? Beleza. Agora, eu quero pegar e fazer uma terceira função aqui. Terceira função. Então, exemplo 3. Vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Essa função tem o conjunto A, que tem os elementos 1, 2 e 3. Na verdade, será que isso daqui que eu vou desenhar vai ser uma função? O que você acha? O que você acha? Eu acho que só dá para a gente dizer se a gente terminar de desenhar, né? Enquanto não terminar de desenhar, você vai falar, não sei. Vai que não, você pega e faz mais uma coisa aí no meio do caminho e deixa de ser função. Beleza. Terminei de desenhar. O que eu desenhei é uma função? O que a gente precisa para ter função? Todos os elementos do primeiro conjunto têm que estar sendo associados a apenas um lá do segundo conjunto. Ou seja, aqui tem que sair uma seta, aqui tem que sair uma seta e aqui tem que sair uma seta. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Isso é uma função. Aí agora eu vou anotar aqui, ó. Essa é uma função que está associando o conjunto A até o conjunto B. Ou seja, está associando o 1 até o 1. Está associando o 2 até o 1 também. E está associando o 3 ao 3. Né? E aí, ó, vamos lá. Lembra, aqui é o x, aqui é o y, né? Então, ó, esse daqui é o ponto 1, 1. Esse daqui é o ponto 2, 1. E esse daqui é o ponto 3, 3. Vamos desenhar o gráfico dessa função? Desenho o eixo y, desenho o eixo x. Vamos botar aqui, ó, eixo x, eixo y. Aqui entre os elementos de A, aqui entre os elementos de B. Nos elementos de A tem os números 1, 2 e 3. Mas o número 1 está associado a 1, né? 1 está associado... Opa, calma aí, não pontilhou. O 1 está associado a 1. O 2 também está associado a 1, né? Então, ó, tá aqui, ó, 1 está associado a 1. O 2, que você está vendo aqui, está associado ao mesmo 1 aqui. E o 3 está associado ao 3. É isso? Agora responde para mim aí. Responde para mim. Quem é o domínio dessa função? Certo? O domínio é aqui, ó.
os valores que foram usados no eixo x. Então, no caso, é o 1, o 2 e o 3. Quem é a imagem dessa função? São os valores que foram utilizados aqui, ó, no eixo y. No caso, a imagem de f vai ser só o 1 e o 3. Beleza? Lindo, lindo, lindo? Beleza. Agora, me responde uma coisa. Esse exemplo 4 que eu vou desenhar agora, será que é uma função ou não é uma função? Pô, Bruno, tu levantou essa hipótese aí, ó, na passada, não era uma função, e agora você está levantando essa hipótese aí de novo. Não é possível. Dessa vez não vai rolar. Não sei, vamos ver. Ó, isso que eu acabei de desenhar aqui, é uma função ou não é uma função? Isso aí. Se a gente tem que ter todos os elementos daqui saindo uma setinha, ó, o 1 está tudo bem, o 2 está tudo bem, o 3 não está associado a ninguém. Então, isso daqui que você está vendo não é uma função. Não é uma função. É apenas uma relação. É uma relação, mas essa relação ela não bate com a condição da função, então ela é só uma relação, ela não é especial, ela é só uma relação. E aí é uma relação que está associando o A no B. E aí o que acontece? O 1 está sendo associado ao 4, o 2 está associado ao 6. É uma relação. Opa, o R está associado, o A está associado ao B, né? Esqueci de escrever o B ali. E aí, ó, como é que seria o gráfico disso? Vamos pensar aqui, ó, como é que vai ser o gráfico disso daqui? Vamos fazer aqui, ó, eixo X, eixo Y, e eu tive a brilhante ideia de dar um Ctrl C aqui, ó, copiar, para eu não precisar ficar desenhando o mesmo plano cartesiano 10 vezes, né? Então, ó, vamos lá. Aqui são os elementos do conjunto A. Quais são os elementos do conjunto A? O 1, o 2 e o 3. E aqui são os elementos do conjunto B que estão sendo usados. Quais que estão sendo usados? O 4 e o 6. E aí, quando a gente for olhar aqui, ó, o 1 está associado ao 4. O 3 não. O 2 está associado ao 6. Então, a gente tem esses dois pontos aqui. Só que, repara o seguinte. Onde é que está o ponto aqui que está associado ao 3? Não tem. Está vazio, ó. Está vazio. Está vazio. Não tem nenhum ponto aqui, ó, na direção do x igual a 3. Então, por isso que não é uma função. A gente consegue visualizar isso aqui, ó, que não está associado a ninguém. Mas no gráfico, o que acontece? Se isso daqui faz parte do domínio de uma função, tinha que ter algum ponto aqui nessa direção, que infelizmente não tem. Então, vou botar aqui, ó. Não tem nenhum ponto com x igual a 3. Infelizmente, não tem nenhum ponto com x igual a 3. Por isso que essa parada aqui não é uma função. Belezinha? E agora aqui, vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Exemplo 5. O exemplo 5, ele vai ter os pontos 1, 2 e 3, né? Os elementos 1, 2 e 3 no conjunto A. No conjunto B, vai ter o 4, 5, 6 e 7. E aí,
quais vão ser as associações? Ó, essa e essa. E essa. Responde para mim, isso que você está vendo aqui é uma função? Aí você vai responder, não. Não, porque aqui tem uma setinha, só que aqui tem duas. Não pode ter duas setinhas. Tem que ter uma setinha em cada cada elemento do primeiro conjunto. Então vou vir aqui, ó, e vou copiar isso daqui, ó. Só tem um problema. Se eu copiar isso, eu perco o meu plano cartesiano, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colar meu plano cartesiano aqui primeiro, antes de eu copiar. Ahá! Ahá! É estratégia demais aqui. Então, ó, tá aqui, ó. Vou anotar aqui, ó. Eita, veio com um negócio aqui a mais, hein? Não tem problema, a gente apaga. E aí joga aqui para o lugar que eu quero que fique. Ó, não é uma função, é apenas uma relação. Beleza? E como eu quero isso daqui guardado, deixa eu copiar isso daqui de novo. Beleza. Aí, ó, o que a gente vai combinar, pessoal? A gente vai combinar que essa relação que você está vendo aqui, está associando o conjunto A até o conjunto B, ela vai ser uma associação, uma relação que está ligando o 1 no 4, o 2 no 5, o 2 no 6 e o 3 no 7. A gente já sabe que o problema está aqui, ó, né? Esse daqui é o problema, que o 2 está sendo associado a dois elementos. E aí, ó, olha o que isso gera, ó. 2 pontinhos com a coordenada 2, tá vendo? E aí, vamos marcar isso no gráfico para ver o que acontece? Ó, no eixo X, a gente coloca aqui os elementos do conjunto A, que são 1, 2 e 3. E no conjunto B, que é os elementos aqui que vão entrar no Y, só os que foram usados. No caso, todos, né? O 4, o 5, o 6 e o 7. Mas vamos lá ver aqui, ó. O 1 ligou no 4, o 2 ligou no 5 e no 6, né? E o 3 ligou no 7. Só que aí a gente vai marcar os pontinhos, ó. Tchuf, opa, calma aí. Tchuf, tchuf, tchan e tchan. E aí, olha o que aconteceu, pessoal. Esse cara que tá aqui, ó. Esse cara que tá aqui, ó. A gente tem dois pontos com x igual a 2. A gente tem 2 pontos na direção do x igual a 2. A gente não pode ter isso. A gente só pode ter um ponto na direção. Por quê? Esse ponto está me dizendo ó, que o 1 está associado ao 4. O 3 está associado ao 5. Quando tem 2 pontos aqui na direção, está dizendo que o 2 está associado a esses dois valores. O 2 associou ao 6 e o 2 associou ao 5. Então, isso é ruim. Por quê? Não é uma função. Então, para a gente enxergar no gráfico, só pelo desenho do gráfico, se ele é uma função, eu vou vir aqui e vou anotar. Ó. Dica. Cada um dos elementos, do domínio devem, ou seja, que a gente está falando do eixo X aqui, né? Está falando do eixo X. Devem estar associados a apenas um elemento no caso,
da imagem, né, que vai ser imagem. E onde que a gente associa esses elementos da imagem? É no eixo Y. Tá? E aí, como é que a gente faz? Ó? A gente vai conferir desenhando, ó, a minha dica, ó, conferir desenhando retas verticais. Por quê? Quando você desenha uma reta vertical aqui no gráfico, olha o que acontece. Ó. Você está vendo quantas vezes você tem um pontinho encostando nessa reta. Se você vê que nessa reta que você desenhou tem um pontinho, que bom. Se você vê que essa reta que você desenhou tem um pontinho, que bom. Se você vê que nessa reta tem 2 pontinhos, aí você vai falar, não deu bom, porque só pode ter uma associação. Ah, Bruno, e se eu desenhar na reta e não tiver nenhum pontinho? Também é ruim. Então, todas as retas verticais que a gente tem que desenhar tem que estar sempre encontrando o gráfico, que no caso são os pontos até agora, em uma vez. Né? Então, vou vir aqui e vou botar assim, ó, conferir desenhando retas verticais e o encontro delas com o gráfico e o encontro delas com o gráfico. Opa. Deve acontecer uma vez só. Uma vez. Beleza? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai fazer um treinamento. Então, vou botar assim, ó, treinamento para reconhecer se um gráfico é ou não é função. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos lá. A gente viu 3 gráficos. Tá? E aí, ó, colar, colar. Ó, que linda. Os 3 gráficos que a gente viu, pessoal, foi basicamente assim, ó. Para o x igual a 1, tinha um pontinho no primeiro. Para o x igual a 2, tinha um pontinho também. Para o x igual a 3, tinha um pontinho. Aí, quando a gente desenha retas verticais, ó, encontrou todos uma vez só. Isso daqui, ó, é a função. Ok? Aí, quando x é igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, o que pode acontecer? O que aconteceu ali com a gente? Aconteceu alguma coisa assim, ó. E aí, quando você desenha as retas verticais, ó, para dar aquele confere, ó, aqui encontrou 2 vezes, tá vendo? Então, ó, quer dizer que esses pontos aí que estão desenhados não representam uma função. E se tiver uma parada assim, ó, e aí você desenha retas verticais, aí você vai falar assim, Bruno, não é função, por quê? Não tem nenhum ponto aqui nessa última reta, então também não é função. Tá? Então, beleza, é assim que vai funcionar para a gente reconhecer se é função ou não. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu quero que você, enquanto eu desenho, você vai gerar, vai opinando aí, tá? Nem que seja mentalmente. Eu vou vir aqui e vou desenhar 4 relações, tá? Todas as relações vão estar nesse intervalo aqui, ó, do 1 até o 5.
ok? Só que quando eu pego e escrevo assim, a gente está falando do intervalo real, tá? Que foi um dos assuntos que a gente trabalhou nas aulas anteriores aí, tá? O que é isso daqui? Significa que são todos os números de 1 até 5. Se são todos os números de 1 até 5, isso daqui é uma coisa contínua do 1 até o 5. Combinado? Então, quando eu for desenhar o gráfico, todos os gráficos que eu vou desenhar vão estar indicados aqui, ó, onde começa e onde termina. E aí o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o meu Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Copiar tá aqui, tum. Aí eu vou colar aqui do ladinho, pum. Aí eu vou colocar aqui embaixo também, pum. E vou colocar aqui embaixo também. Beleza. Vou inventar aqui 4 funções, tá? A primeira função vai ser assim, ó. A segunda função vai ser assim, ó. A terceira função vai ser assim, ó. E a quarta função vai ser assim, ó. Tá lembrando dessa bolinha aqui que tá, às vezes está pintada e às vezes não está pintada? Lembrou disso? O que é uma bolinha pintada? É que inclui. O que é uma bolinha que não está pintada? Ela não inclui aquele ponto. Então, ó, vamos lá para o nosso teste. Ó, ó, passei uma reta aqui no 1, porque essa reta, a gente está testando, ó, do 1 até o 5. E a gente vai passar uma reta aqui no 5. Então, ó, o 1 e o 5 tá tudo bem. Só que todas as retas que eu pegar e traçar aqui tem que estar encostando no gráfico apenas uma vez. Isso acontece nessa primeira imagem que a gente fez? Sim, né? Então vou dizer que essa primeira aqui, ó, é a função. Agora vamos pensar nessa segunda aqui. Ó. Toda reta vertical que eu faço, ó, desenho uma aqui no 5, ó, desenhei aqui uma no 1, e quando eu desenhei no 1 já deu ruim, né? Por quê? Já passou 2 vezes. E aí, ó, se passou aqui, ó, 2 vezes, já deu problema. Por quê? Toda reta vertical que a gente desenha tem que cortar o eixo, o gráfico uma vez só. Então, isso que a gente acabou de desenhar, ó, não é função. Não é função. Tá? E para fechar, faltam esses dois aqui. Vamos lá, me ajuda. Ó. Fiz a linha do 1, tá tudo bem. Fiz a linha do 5, tá tudo bem. Fiz uma linha aqui aleatória, tá tudo bem. Aqui, pessoal. Aqui não é uma linha que passa, ó, por 2 pontos. Só que esse primeiro ponto que está aqui, ele não inclui. Esse daqui, ó, inclui. Então, esse ponto só está marcado, esse daqui. Ele está dizendo que não existe, né? Porque ele está aberto. E esse daqui, como ele está pintado, ele existe. Então, o gráfico só está passando por um pontinho que existe, que é esse daqui de baixo. Então, ó, é a função. E no último aqui, ó, se a gente pega e faz, ó, aí aqui dá problema ou não dá problema? Ó, aqui não inclui e aqui também não inclui. Então quer dizer que tem 2 pontos aí que não foram incluídos, então quer dizer que nessa reta daqui não tem nenhum ponto do gráfico. Então, como não tem nenhum ponto do gráfico, não é função.
ok? Lindo, lindo, lindo? Então, pessoal, o que você vai combinar comigo? Volta pra cá. Cara, depois dessa aula aí, linda, com calma, te mostrando qual é a ideia de gráfico da função, como é que funciona, o que é domínio, o que é imagem, merece dar aquela curtida no vídeo, tá? Justo, justo. E se inscrever no canal e ativa o sininho, porque vai ter correção. Toda semana tem vídeo novo, tem matéria nova. A gente vai continuar falando de função. Você não quer perder, né? E compartilhe com os colegas, porque pode ser que seu colega ainda não conheça e esteja precisando, cara. A moral que você vai dar para ele. Depois você ainda vai virar para ele e falar assim, cara, você tá me devendo um favorzão depois que eu te apresentei esse canal aqui, tá bom? E, pessoal, na descrição do vídeo eu preparei uma lista de exercícios linda, 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 para você fazer, tá? E depois a gente vai fazer a correção no próximo vídeo, tá? E, cara, é muito importante que você faça essa lista de exercícios para a gente conferir, para ver se você acertou, se você errou, se você vai pegar, vai tirar suas dúvidas no próximo vídeo, tá? Então, é muito importante que isso aconteça. Então, aguardo você no próximo vídeo, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.